Diz assim a palavra de Deus: no terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia. Os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentro dos todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. Ó Deus, santifique a Tua palavra em nossos corações. Nós pedimos para a Tua glória. E no nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, até que enfim eles chegaram a Sinai. Deus que salva, Ele salva por completo. Estas são as boas novas até aqui. Deus que salva, salva por completo. E verso 4 é uma linda expressão, não só de que era sendo salvo, ou de que eles estavam sendo salvos, sua escravidão aos egípcios, mas também ao que foram salvos. Deus disse: eu salvei vocês para estarem perto de mim. E isso é o que nós queremos dizer quando Deus diz que Ele salva por completo. Deus não somente tira de um lugar ruim, de uma escravidão, Ele também leva para um lugar melhor. Ele dá o que não tinha antes. Não só remove a escravidão, mas dá a vida que antes não era deles. Então nós queremos hoje à noite entender este lugar, o que significa estar perto de Deus. Agora, se você gosta da história O Senhor dos Anéis, talvez lembrou de uma das cenas quando lemos no versículo 4 que Deus levou eles sobre asas de águia. Não quero dar um spoiler se você não conhece a história, mas as águias aparecem algumas vezes em momentos cruciais ao longo daquela história, O Senhor dos Anéis. E no finalzinho da última história, o retorno do rei Frodo, que é o protagonista no final, e seu amigo Sam, que acaba sendo o herói no final, eles estão sem esperança, sem expectativa de sobrevivência, estão totalmente esgotados e dizem: aqui agora nós vamos morrer, não temos mais para fazer. Nós vamos morrer quando são resgatados por águias que não somente tiram eles do perigo, mas levam eles para um lugar seguro. Esta é a ideia de versículo 4. Talvez o autor do livro, Tolkien, estava pensando sobre verso 4 quando ele escreveu aquela parte, mas isso também me faz lembrar de Salmo 91. Salmo 91, acho que é verso 3, ele diz assim: Ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. O salmista, Salmo 91, pensa num outro visual como proteção, aquele que tem o Senhor como refúgio, que cobre. Então vai estar tudo bem. Amados, isso não é somente
pensamento positivo. Olha de novo, o versículo está na tela. Você estará seguro, porque a verdade dele é a proteção e escudo. Isso não é, eu creio que vai ficar melhor, creio que vai ficar bem. Isso não é pensamento positivo, é o fato de que quem promete, quem tem asas para nos proteger, vai de fato fazer isso. Me lembro de um exemplo que eu vi quando eu era menino. Eu consigo lembrar a luz branca do culto e o banco duro da igreja onde estava sentado quando ouvi este exemplo. O pregador contou de um celeiro que pegou fogo, que destruiu tudo. E o fazendeiro estava passando pelas cinzas depois do fogo e achou uma galinha que não escapou das chamas. Carcaça preta, ele empurrou com seu pé, e quando caiu o corpo da galinha, saiu debaixo dela todos os seus pintinhos salvos. Esta é a imagem aqui de Salmo 91. Assim Deus é com seu povo, amparo. Ele é fortaleza, pois Ele cuida, protege e traz para si mesmo. Veja como Ele fez isso. Agora tem uma questão interessante e importante em verso 5. É a questão da aliança condicional. E aqui diz versículo 5, a palavra pequena, porém importante, se. Nós vamos deixar esta questão do lado, porque hoje nós não temos tempo para poder. Temos fato sim, mas não temos tempo para elaborar tudo isso. Queremos focar em outras coisas. Mas Deus disse que agora eles são propriedade peculiar do Senhor. A palavra peculiar, talvez você tenha outra tradução, mas a palavra peculiar é legal porque quer dizer especial. Não estranho, não é peculiar tipo, o que é isso? Isso é ruim, é estranho, mas peculiar como diferente. Deus está dizendo, agora vocês são meu tesouro. Agora, se é coisa boa ou não ser o tesouro de Deus, depende muito do que vem pela frente nos próximos capítulos de Êxodo. Se vamos determinar ou entender que isso é coisa boa, ser possessão de Deus, propriedade peculiar do Senhor. Mas obviamente, e com todo o histórico de Êxodo 1 até aqui Êxodo 19, reconhecemos que eles não eram especiais para Deus por conta deles mesmos, certo? E este é o povo que acusou Deus de sinistros. Você nos trouxe para cá para nos matar no deserto, depois que Ele havia feito tanto livramento tão importante. Eles não eram ricos, poderosos ou bonitos. Haviam zombado na face de Deus. Eles são especiais justamente por conta da escolha de Deus. Deus escolheu amá-los. Deus disse, eu vou colocar em vocês o meu amor. Por isso que eles são especiais. Mas o versículo continua, versículo 5. Versículo 6, eles também são um reino de sacerdotes. Agora, eles são um reino porque eles são governados por Deus. São sacerdotes porque eles teriam acesso inédito a Deus. Fiquem comigo. Pela primeira vez na história da humanidade, Deus habitará presencialmente com seres humanos. Ele fará isso por meio da nuvem, no tabernáculo. E eles agora são um reino que terão a bênção de serem governados pela lei de Deus. Isto sim é uma bênção. Eles estão com esta oportunidade de organizar toda a sociedade deles,
toda a justiça deles, não de acordo com pensamentos humanos, mas de acordo com a lei de Deus, e isso sim é uma bênção, sabe, amados? Antes de qualquer outra bênção em nossas vidas, é isto que nós precisamos. Talvez você veio aqui até mesmo procurando uma bênção, um bem, um trabalho, um relacionamento, uma saúde ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Mas a Bíblia apresenta a bênção verdadeira, genuína, real, que é universal, que precisamos de ser conhecedores de Deus, de ter a lei de Deus. Isso é Salmo 119, estamos lendo este Salmo de propósito estes domingos. Por causa disso, Salmo 119, verso 1 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então, quando nós temos oportunidade de analisar a nossa vida e corrigir pensamentos, atitudes, ações erradas de acordo com a lei de Deus, estamos recebendo uma bênção. E nós somos hoje o povo de Deus. Não é que devemos procurar viver esta bênção. Israel era o primeiro de ter esta bênção. Deus disse: agora vocês são um reino de sacerdotes. Sacerdotes porque vocês têm este acesso inédito a Deus que nenhum outro povo tivera antes. Tem um outro aspecto do sacerdócio deles, que eles também representavam Deus diante dos povos. Isso a gente vai ver agora em seguida também. Mas a gente vê verso 6... não somente um reino de sacerdotes, mas também uma nação santa. Ser levado para perto de Deus significa santidade. A gente vai falar sobre santidade em instantes, mas de cara, o que nós podemos observar? Que aquele povo que adora a Deus, que busca conhecer a lei de Deus, aquele povo começa a refletir o Deus que eles adoram. Ao adorar o santo, o único santo Deus, eles também se tornariam um povo santo. Tudo isso Deus estava a fazer em Israel. Agora, para nós, a nossa situação diante da lei de Deus é diferente. Nós não somos israelitas. Nós somos a igreja. Portanto, ainda somos o povo de Deus. E nós podemos achar não igualdades entre a maneira que a igreja opera, a maneira que Israel operava, mas a gente pode achar paralelos. E é o apóstolo Pedro que também pegou este versículo e aplicou estas verdades à igreja de Cristo, a nós. Agora, em 1 Pedro 1, ele vai citar Levítico. E Levítico, em vários pontos, vai dizer: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro diz: mesmo princípio aplica a nós. Se é que conhecemos o Senhor, isso vai ser evidente na santidade da nossa vida. Somos adoradores do Deus verdadeiro, então teremos o privilégio de ver Ele nos transformando na sua imagem. Mas é 1 Pedro 2,9. Eu quero colocar diante de nós: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estas verdades, este versículo, Deus usou para transformar a minha vida quando eu tinha uns 17 anos de idade. Quando eu estava na dúvida de que será que minha vida vai valer a pena? Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa com este corpo limitado que eu tenho? Eu não sou tão alto, não sou
tão rápido, não consigo correr, nem pular, nem jogar como os outros. O que eu vou fazer com esta minha vida? E eu li este versículo e reconheci que não me falta nada. Olha como Deus vem a nós como povo dele, geração eleita, sacerdócio real, temos acesso a Deus, somos santos, estamos sendo santificados, pertencemos a Ele, esta mesma linguagem, povo de propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Pessoal, podemos falhar em todos os nossos empreendimentos de hoje e para sempre, e estas coisas vão ser verdadeiras sobre nós. Não te falta nada para você viver a vida cristã. Não é seu marido, não é sua esposa, não é a sua casa, não é o seu trabalho, não é a sua igreja. Deus faz isso em nós. Podemos estar abandonados por todos, ficar sem amigos, não ter nada em vida, não ter sucesso em nada, pois pertencemos a Deus. Entretanto, conhecemos as suas asas de águia, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos levou para perto dele. Quem tem acesso a Deus é nova criatura. E como o final do versículo diz, ele fez isso para quê? Para a gente sentar e tomar chimarrão ou lagartear num dia frio no sol agora vamos ver, bergamota ou mexerica ou tangerina ou como que é? Pocã. Não, ele fez tudo isso para que a gente possa pronunciar, proclamar as suas virtudes. Entre este mundo tão escuro que nós vivemos, nosso alvo aqui não é de simplesmente viver fazendo mais dinheiro, buscando o que nos agrada cada vez mais. Temos um propósito melhor: mostrar a luz de Deus para um mundo que anda nas trevas. Pronto, isto é o primeiro. Voltando então agora para Êxodo, capítulo 19, vimos versículos 9 a 25, como Deus chamou para seu monte santo. Leia comigo nas suas Bíblias, versículo 9 diz: O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e consagre no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas. Verso 11: E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto, mas nenhuma tocará nele, mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo, consagrou o povo e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Verso 16: Ao amanhecer no terceiro dia houve trovões, relâmpagos, e uma espécie de nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte,
Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. E o Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. O Senhor disse a Moisés: desça. E se você já se cansou com Moisés aqui, subindo e descendo são 3 vezes. Desça ao povo e avise ao povo que não ultrapasse o limite que até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Verso 22, também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, porque o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte, consagre-o. O Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Então é isso que nós vemos aqui em seguida, a santidade de Deus. Veja como tiveram que se preparar para este dia, versos 10 a 15. Todas suas preparações incluíam a abstinência de relações conjugais. Não porque estas relações são pecaminosas, mas porque o povo precisava entender que há coisa mais importante do que a satisfação ou a gratificação dos seus desejos naturais. Então, lavaram suas roupas, se arrumaram porque iriam ver a santidade de Deus. Então aconteceu o verso 16. E que manifestação, 16, 17, 18, 19, 20. Toda tempestade, todo barulho, toda tremedeira, toda violência, verso 18 diz. Essa cena toda deixou o povo com temor. Moisés tem que descer do monte mais uma vez para avisar novamente que ninguém deve subir. Era perigoso tocar no monte. Não somente se arruma, mas não toca. Interessante que Moisés, que não tinha, ou que disse que não sabia falar, ele conseguiu dizer ao Senhor alguma coisa aqui também, verso 24. Mas a cena é essa. Israel com medo, toda aquela multidão com medo diante desta cena que está acontecendo lá em cima. Eles estão pensando o quê? Que interessante, que legal. Oh, deve alguém chamar os bombeiros, eu acho que tem um fogo lá em cima. Agora eles estão diante dessa cena do Senhor deles, Ele que havia enviado as pragas, o mar se abriu, supriu suas necessidades, sua fome, sua sede no deserto. E agora eles estão vendo seu Senhor neste momento, pensando o quê? Ele quer nos matar? Este Deus vai nos consumir? Será que Ele nos tirou da terra dos egípcios só para a gente ver Ele sacudir a serra? Quem pode chegar perto deste Deus? E a cena é forte. Neste momento e toda a sequência de dias e leis que estão a seguir se tornam um daqueles momentos marcantes na vida de uma nação, na cultura de um povo. Sabe aquele momento histórico que todo mundo compartilhou e todos que viram, ouviram, presenciaram aquela coisa conseguem lembrar onde estavam quando ouviu a notícia, ou viu aquela coisa, sabe, daquele tipo de evento. Lembra, tipo, quando você viu o Brasil ganhar a Copa em 1992? Era 92, né? 94, isso, 94. Eu lembro onde eu estava assistindo da África, Costa de Marfim,
Aí, lá naquela época, já torcendo para o Brasil. Aqueles momentos quando nós lembramos, porque compartilhamos tudo isso, este momento ficou gravado na mente deles. Ou, por exemplo, para nós no meu país, nos Estados Unidos, aquele momento quando as Torres Gêmeas caíram em 11 de setembro de 2001, estava no seminário, ouvi no rádio, estava ouvindo as notícias no rádio quando o segundo avião entrou, bateu no segundo torre ali. Levei a notícia para a sala de aula que logo ficou cancelado também. Meus pais lembravam do assassinato do presidente Kennedy. Os seus pais lembravam do dia da vitória da Segunda Guerra Mundial. Mas é este tipo de momento que Israel marcou neste dia. Moisés subiu e desceu, e subiu e desceu, e subiu e desceu, e ele não morreu. Para que o povo pudesse saber, de fato, Moisés fala a palavra de Deus, ele fala de Deus por nós. E essa mudança climática que sacudiu não só a montanha, mas sacudiu também a nação. Eles precisavam entender que a santidade de Deus não era coisa do seu coração. Não era coisa que eles sentiam assim, num culto muito bacana por aí. Não toque, Deus falou. Fique olhando, arrume-se, toma banho, pois esse fogo consumirá você. É por isso quando nós ensinamos as crianças sobre santidade, nós ensinamos as crianças a pensar sobre santidade assim. Deus é santo. Porque ninguém vê a santidade de Deus e sobrevive. E é disto que o salmista está perguntando em Salmo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai chegar ali? A gente até gostaria de chegar, não é? Imaginamos uma caminhada linda, cheia de flores. Quero subir o Monte Santo de Sião. Bem, ninguém estava querendo subir Sinai naquele dia. Quem vai subir o Monte Santo do Senhor? Salmo 24 já diz, não somos nós, somente aquele que tem mãos limpas e coração puro. Eu já caiu fora, sem ler mais nenhum versículo. Israel precisava se arrumar, se ajeitar justamente para ver de longe o fogo consumidor da santidade de Deus. Se não há quem pode subir em nosso lugar, fazer um caminho para nós, então não subimos. E nessa linha de pensamentos que começamos a ver a importância da encarnação, da vinda de Deus para nós. Este Deus lá em cima, tremendo, fazendo o monte sacudir, este Deus inacessível, este Deus santo, 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 se humilhou para tomar sobre si material físico criado e habitar entre nós. Ou seja, nós vemos não o Senhor lá no monte, em todo aquele terror, vemos o Senhor, como João diz, cheio de graça e de verdade. A glória como o unigênito do Pai, João disse. Este desceu para se tornar nosso Salvador. Por isso que nós lemos no Novo Testamento, ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, e aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada. O autor de Hebreus está descrevendo o que acabamos de ler em Êxodo 19. Nós não chegamos a esta monte sacudindo em chamas,
O pessoal não suportava o que lhes era ordenado, até um animal se tocar no monte será apedrejado. Hebreus 12 continua: na verdade o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado, trêmulo. Mas veja as lindas e graciosas palavras do Senhor. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à igreja, a Deus, o juiz de todos, a Jesus, mediador da nova aliança. Pois nosso acesso a Deus não é pelo monte fumegando no deserto, é por Gólgota, Calvário, por aquele que se entregou por nós. E a melhor parte, Jesus mesmo disse que ele iria subir o monte. Ele disse que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Eu vou subir para vocês. Então, Tomé disse: como que vamos chegar, Senhor? A gente não sabe o caminho. E Tomé respondeu: eu sou. Tomé, Jesus respondeu: eu sou o caminho. Pois este Senhor não somente desceu até nós, mas Ele nos leva até Ele. Espero que você conheça Ele hoje. Espero que Ele é seu Salvador, sim. Mais do que qualquer outra coisa na sua vida, hoje à noite, agora mesmo. Seja você aqui presencialmente ou olhando em casa, você precisa conhecer este caminho. Não há outro meio de chegar a Deus. Pronto, precisamos terminar olhando o primeiro mandamento de volta em Êxodo, capítulo 20. Agora nós lemos versículos 1 a 3. Então começa Êxodo 20, verso 1. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. É por causa de tudo disso que o primeiro mandamento existe. Faz todo sentido. Se nós temos começado no início do livro de Êxodo até este ponto, então não tenha outros deuses diante de mim, mas é claro, devemos dizer, diante de toda esta cena, todo este histórico, a coisa mais ilógica a fazer seria dizer: vou fechar meu coração e vou procurar outro melhor. Acha que vai ter outro melhor, mais poderoso? Ele já provou. Ou seja, ele não somente nos diz que não devemos ter outros deuses diante de mim, mas ele mostrou por que ele pode dizer isso. Coisa mais lógica. Não tenho outros deuses diante de mim. Ou seja, não é nem mesmo que a gente pode pegar o Jeová, o Deus verdadeiro, e dizer: chega aqui, Deus, eu já tenho uma prateleira cheia de deuses que eu não me importo, eu posso acrescentar mais um, tem lugar no meu coração por você também. Não, ele diz: eu chego e para quebrar a sua prateleira de deuses, não tem outros deuses diante de mim. Agora você pode ter suas dúvidas se esta história for verdadeira, mas a história em si leva a gente a dizer amém ao primeiro mandamento. Não quero outro, não. Quem é semelhante ao Senhor? Nós cantamos isso hoje à noite. Não há quem resiste Ele. E uma vez que o Espírito de Deus opera em sua vida para entender esta verdade, com gratidão largamos todos os outros. Antes adoramos o que não sabíamos, éramos ignorantes ou duros. Agora nós sabemos que há um
Deus somente. Duas coisas que eu quero, 2 pontos que eu quero fazer rapidamente sobre estes primeiros versículos. Primeiro, observamos a ordem. Verso 2. Primeiro, Deus relembra mais uma vez da história do Êxodo. Eles são salvos. Deus já resgatou eles. E o que está a seguir, então, é uma orientação de como eles devem viver na luz da salvação que já tiveram. A aliança vem primeiro. E esta ordem é importante. Eles não vão ter que cumprir perfeitamente esta lei para alcançar o que eles já têm. Segundo, esta lei revela algo do caráter daquele que a deu. Veja o mandamento em verso 3 de novo. Não tenha outros deuses diante de mim. Primeiro, que ele se importa com a sua própria glória. Ele não divide a lealdade daquele que o adora. Quem adora o Deus verdadeiro não adora outros deuses. Não adianta dizer eu adoro a Deus, mas não obedecer o que Ele disse. Jesus falou assim: vocês não podem servir 2 mestres. Todos os demais são impostores. Este primeiro mandamento anuncia a soberania única do Deus único. Aquele que somente pode dizer sem mentir: eu sou o Senhor, não há nenhum outro. Então, se é que nós adoramos Ele, vai ser refletido nesta singularidade da nossa adoração. Outra coisa que percebemos do caráter de Deus é que é a sua onisciência. Deus é onipresente. Não tem outros deuses diante de mim. Ou seja, Ele é Deus em todo lugar. Não há, para dizer isso de outra forma, não há onde Ele não há. Ele é Deus em todo lugar. Entretanto, podemos gastar a nossa vida inteira, nós não vamos achar outro. Onipresença. Eu não sei se vocês têm anotado, talvez é só o que vem para mim, porque é aquilo que me interessa, não sei, mas parece que a nossa cultura em si já vive um pouco de uma onda de interesse em extraterrestres. Não sei se vocês têm visto alguma coisa sobre isso ou não. Eu já vi alguns manchetes. Não li os artigos, mas o fato é que Deus sempre nos falou que nós não estamos sozinhos neste universo. Ele existe. E Ele existe em esplendor e glória eminente, presente. Quem acha que o governo está escondendo um segredo sobre algo que tem visto mais sobre extraterrestres e que isso vai acabar com aquilo que a Bíblia ensina, não entende. O Jeová já respondeu esta pergunta aqui no primeiro mandamento. Já revelou que Ele está em todo lugar e em todo lugar Ele é Deus. Quando será correto adorar outros deuses? Nunca! Quando vai ser moral se prostrar correto, se prostrar diante de outros poderes? Nunca! Agora nós passamos pelo Êxodo para saber disso. Os demais são fakes, falsos. Agora nós conhecemos o Senhor, agora sabemos quem é onipresente. Ele é Deus no deserto, Ele é Deus no mar, Ele é Deus no Egito, Ele é Deus do rio, Ele é Deus em todo lugar. Entretanto,
Adoramos Ele unicamente, singularmente. Quero fazer 3 aplicações e por hoje nós terminamos. Primeiro, desconfia do seu coração. Pessoal, nossos corações são inclinados a produzir outros deuses por conta própria. Você acorda buscando um Deus que pode ajudar a adorar. Na verdade, foi João Calvino que disse, sem entrar no segundo mandamento, João Calvino disse seu coração, que nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a dificuldade diante de nós é que este mundo em que nós vivemos empurra o que nosso coração quer, trabalha a cobiça que já existe. E todo dia é um dia para lembrar do primeiro mandamento. Não há outro Deus diante de mim. Segundo, lembramos do nosso chamado. Israel como nação iria ser estranha, peculiar, não só porque eles pertenciam a Deus, mas porque eles eram a única nação em toda aquela região que optaram para um Deus só. Já vimos isso no Egito, mas todas as pessoas ao redor, todas as nações, os povos, os tribos ao redor, todos eles tiveram muitos deuses que adoravam. Israel era único entre... E assim eles eram sacerdotes representando Deus ao mundo. Eles assim eram luz. Querem saber onde Deus está. Querem saber como adorar o verdadeiro Deus. Vai para o povo dele. Não é a mesma coisa que nós vimos em 1 Pedro 2,9. Para proclamarmos as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, temos que ser evangelistas desta adoração. Quem busca outro Deus está buscando tolice. Então nós que representamos este Deus agora nesta cidade onde estamos, nós temos este privilégio de sermos embaixadores. Não estamos aqui. Quem importa se você ganha aquele outro negócio ou não? Você precisa anunciar a Cristo. Você precisa falar de Cristo. Nós precisamos evangelizar, pois é ruim adorar um falso Deus. Vamos convidar as pessoas ao nosso redor a entrar nesta única adoração. Ele é digno da adoração de todos. Terceiro, por fim, buscamos este Deus, a sua palavra. Como eu falei no início, hoje à noite e nestas próximas semanas, Deus permitindo, consideraremos um por um. Precisamos orar uns pelos outros assim. Precisamos buscar nosso propósito doxológico, viver para a glória de Deus, o primeiro mandamento. Precisamos entender o que é ferir a santidade de Deus. Mas tem um outro aspecto, a renovação do nosso coração, que precisamos, não vem por filosofias humanas, seculares. Embora dizem para nós que eles conseguem consertar o que tem de errado conosco, há uma coisa só que consegue restaurar a nossa alma, que consegue dar sabedoria aos simples, que consegue alegrar o coração triste, e esta alegria fica. É a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Nós vamos cantar em instantes. Por causa disso, pessoal, vamos deixar essas outras fontes de sabedoria fake. Vamos nos mergulhar naquilo que de fato orienta a nossa vida nos caminhos da luz e da verdade.
Isto é o que nós mais precisamos. Que nós possamos orar uns pelos outros, assim também. Seu coração está triste, angustiado? Esta palavra é para você. Precisa ser restaurada. Então você precisa da palavra de Deus. Então vamos nos dedicar a isso. E orar não só por si mesmo, mas uns pelos outros. Que Deus opera a sua vontade entre nós. Amém? A Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas na Palhoça, na Grande Florianópolis. Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ebc.palhoca.